GC, Guilherme, é a indústria prestar serviço para o varejo, cara, acerca daquela categoria. É literalmente isso. Hoje o varejo, ele não tem, por exemplo, o comportamento do consumidor, ele não tem o dado de consumo. Ele não tem o que o consumidor está buscando dentro daquela categoria. Quem está investigando isso, estudando isso, é a indústria. E quando encontrava tinha muita dúvida também. Também muita dúvida, não conhece a categoria. Então ele ia para uma coffee shop, essas casas especializadas em café, e ali ele, né, adentrava mais na categoria, mergulhava, conhecia métodos de preparo. Então por que não a gente traduzir isso para dentro do ponto de venda? Se ele fizer só a gestão de espaço, ele nunca fez nada. Ele já vai ter resultado. Acho que você que vai me ajudar a desvendar um pouco mais disso. Me conta um pouco, Vamos junto, Diogo, da sua trajetória, que eu acho que... Bom, hoje eu recebo o Diogo Alves, sócio e executivo da Incube Metrics, para falar novamente aqui desse tema que a gente tem explorado bastante nessa edição do GeraCast, que é o gerenciamento de categoria, e todos os resultados e modelos que existem dentro dessa jornada. Obrigado, Diogo. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra eu estar aqui com vocês. E parabéns pela iniciativa de fomentar um tema, que é o gerenciamento por categorias, tão importante e crucial para a indústria e varejo. Sim. Principalmente diante do cenário competitivo de mercado que a gente vive no momento, né? Então, assim, a gente tem efeitos econômicos, né? E aí passa por inflação, como por exemplo, competitivos de mercado. Então, o varejo tem se expandido muito, os hábitos do consumidor estão mudando, novos comportamentos, novas gerações convivendo dentro do ponto de venda, e a gente precisa traduzir isso de uma forma. E o gerenciamento por categorias, ele é uma das soluções, é uma metodologia para isso também. Então, parabéns pela iniciativa de fomentar esse tema essencial aí para a indústria e varejo. Vamos lá, eu acho que você que vai me ajudar a desvendar um pouco mais disso. Me conta um pouco, junto, Diogo, da sua trajetória, que eu acho que por si só ela já vai mostrar muita coisa, porque eu vejo que desde do início do seu trabalho você sempre seguiu uma vanguarda, acreditando na importância desse planejamento e de quanto isso fisicamente deve ser trabalhado dentro do ponto de venda. Correto. Guilherme, você sabe que literalmente desde muito cedo. Eu nasci dentro de um mercado. Meu pai e minha mãe, comerciantes, lá na cidade de Curitiba, no Paraná. Então eu nasci dentro do varejo. E foi ali que nasceu a minha paixão por categorias, por marcas, pelo ponto de venda, por entender o consumidor, o shopper. Acho que nasceu um pouco ali. Eu fui picado por esse mosquitinho ali naquele momento, né? Trabalhei um período no negócio da família, fui para a indústria para aprender. E aí a minha vida se desenrolou profissionalmente na indústria, onde eu passei mais de 15 anos, especificamente no Grupo Três Corações. Né? Então, mas essa trajetória inicial, essa base no varejo foi muito importante, me abriu a visão, né? Eu lembro do meu pai e da minha mãe atendendo os fregueses, como chamava naquela época, não utilizava o termo técnico de shopper, né? Era o freguês, ele atendendo o freguês dele, eu entendi a importância da relação, né? Do relacionamento dentro do ponto de venda, da ativação, da presença da marca, do posicionamento. Acho que a minha paixão pelo gerenciamento por categoria, sem saber que existia, né? Nasceu ali. E o desafio é escalar isso, né? Tem que transformar isso em método para poder escalar esse atendimento personalizado. Isso que era feito ali, que já era um framework que já existia, né? É isso, exatamente. E o gerenciamento por categorias, Guilherme, ele é exatamente um método, né? Quando a gente vai para a metodologia clássica do GC, porque ela passou recentemente por uma atualização, tá? Principalmente por conta da inteligência artificial, então a facilidade que você tem para acessar dados do consumidor, do shopper e entender comportamentos. Mas, assim, voltando para a escola clássica do GC, que a gente está falando de 8 passos, ele é um método, ele é uma metodologia colaborativa entre indústria e varejo que tem como objetivo melhorar a experiência de compra do shopper. Então, de maneira mais simples, o que é o gerenciamento por categoria? É a forma como eu vou trabalhar o meu produto na gôndola. Então, qual o posicionamento? A forma como eu vou expor? Qual que é o sortimento que eu vou trabalhar dentro daquela categoria de acordo com o perfil de loja. Então é um atacarejo, vou trabalhar com embalagens maiores, né? Principalmente categorias de abastecimento, rotina, portfólio. É um supermercado mais premium, eu tenho que ter um mix de valor agregado. Então o gerenciamento por categorias, Guilherme, ele ajuda a traduzir isso através da metodologia dos 8 passos. Né? Posicionamento, layout, exposição, o preço. Meu preço tem que ser aquele que o shopper está disposto a pagar. Né? A comunicação, como é que eu vou
comunicar, e aí você gera arte, né? E vocês têm expertise nisso. Como é que eu vou comunicar dentro do ponto de venda? Como é que o mobiliário que eu vou desenvolver, ele vai ser funcional e vai facilitar essa jornada de compra dentro da loja? Então, o gerenciamento por categorias é um pouco disso. E você tocou num ponto importante, né? Você poderia citar, assim, quais são os resultados de quando existe tanto um gerenciamento como uma comunicação inapropriada para aquele objetivo? Como é que isso, qual é o efeito que isso dá de impacto no shopper? O que é importante, Guilherme, quando a gente vai trabalhar o gerenciamento por categorias? A base, primeiro, ele é um processo analítico, então ele passa pelos dados. Sim. E ele é centrado no shopper. O que eu estou querendo dizer com isso de maneira prática? Quando você quer desenvolver uma categoria, você precisa entender o comportamento de compra acerca daquela categoria, os hábitos de consumo. Então, assim, resumindo a resposta para a tua pergunta, você não quer errar na comunicação? Entenda o shopper, entenda o consumidor e como ele interpreta a categoria. Porque não é como a indústria ou o varejo interpreta, mas é de acordo com a necessidade do shopper. Então, esse é o princípio. O princípio para você não errar na comunicação, que é o exemplo que você pediu para eu dar agora, é exatamente isso. É você personalizar olhando para comportamento de compra, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, acerca da categoria de cafés, como é que o shopper compra a categoria de café dentro do ponto de venda? Ele compra de acordo com uma ocasião de consumo, com uma necessidade. Então, quando eu vou comunicar, é importante que eu comunique essa ocasião. É importante que eu comunique a necessidade, por exemplo, no meu layout, no material de comunicação na gôndola. É uma demanda, não é um produto, né? Exatamente, é uma necessidade, é uma demanda, não é um produto. Então, essa é a premissa. Você partindo disso, a chance de você acertar na comunicação, ela é muito grande. Você pode errar por outros motivos, mas não por esse. Perfeito. E você disse que ficou muitos anos na indústria e numa única indústria por um período muito grande também. Exatamente. Você conseguir construir essa evolução e esse relacionamento da indústria com o varejista, precisa de tempo também, não é algo tão... É uma relação que amadurece, que precisa de confiança. Confiança, e quando a gente fala de gerenciamento por categorias, envolve a confiança. Por quê? É um processo colaborativo, indústria e varejo. A troca de dados, há um alinhamento estratégico. Então, sem confiança e uma parceria muito boa comercial, esse trabalho ele não se desenvolve, né? Acaba que se frustram ambas as partes nesse sentido. Então, confiança é um pilar essencial para a gente construir uma boa relação indústria e varejo, tá? E aí, quando a gente fala do GC, ele vai muito de encontro disso. Por quê? Porque o gerenciamento por categorias, Guilherme, ele foca na categoria, não na marca, tá? Então, a indústria está chegando para o varejo e está dizendo o seguinte, de uma linguagem mais simples. Eu quero desenvolver a tua categoria, eu vou prestar serviço para focar na tua categoria. Porque, no final, o pedaço ali da pizza que se refere à marca, né, pensando a pizza como um todo, fazendo essa analogia, ele vai crescer também. Se eu desenvolver a categoria, eu vou desenvolver minha marca. Sim. Concorda? Então, assim, você vai sentar com o varejo com essa visão e com esse objetivo, desenvolver categoria. E é muito estratégico isso. Que você sai, quando a gente fala de GRC, a gente sai de uma relação transacional e vai para uma relação mais estratégica. Porque você não está só negociando um pedido e um selim com o varejo. Você está preocupado com o negócio dele. GC é isso. GC, Guilherme, é a indústria prestar serviço para o varejo, cara, acerca daquela categoria. É literalmente isso. Também, né? Na verdade. Então, é algo benéfico para ambas essas partes. Muito importante as estratégias estarem alinhadas, né? A estratégia da indústria com a estratégia do varejista, para a hora que isso for para o varejo também entregar para a indústria, para que esse investimento faça sentido, né? E como é que você consegue alinhar a estratégia, Guilherme? Você tem que ter um ponto em comum para você conseguir chegar no alinhamento estratégico. E esse ponto comum é o shopper. Ele é a demanda do consumidor, como você colocou. Porque assim, a indústria lançou um determinado produto dentro de um segmento. Ela quer desenvolver aquele segmento. Óbvio, o varejo olha para aquilo, não. Tem um outro aqui mais rentável que eu quero desenvolver. Ou quer seguir um outro caminho. Os dois, embasado em conhecimento do consumidor e no shopper, mas o que é a demanda do shopper? Ele está buscando isso dentro do ponto de venda. Eu passei mais de 15 anos no Grupo Três Corações, tá? O Grupo Três Corações foi pioneiro no desenvolvimento da categoria de cafés no Brasil, né? Isso é fato. E por quê? Porque ele está alinhado com exatamente isso. O que o consumidor procura, os hábitos dele, as necessidades. Quando a gente fala, por exemplo, da linha de café gourmet, a linha de café especial, isso não foi algo que foi demandado só pela indústria. Era uma necessidade do consumidor explorar novos blends, perfis sensoriais de bebidas diferentes. E ele ia
para dentro de uma loja no varejo, Guilherme, não encontrava. Sim, e quando encontrava tinha muita dúvida também, né? Também muita dúvida, não conhece a categoria. Então ele ia para uma coffee shop, essas casas especializadas em café, e ali ele, né, adentrava mais na categoria, mergulhava, conhecia métodos de preparo. Então por que não a gente traduzir isso para dentro do ponto de venda? Foi um pouco, dentro da minha trajetória na Três Corações, que passou por várias áreas, foi um pouco do que a gente fez lá. Sim, sempre me chamou muita atenção que a gente inaugura dezenas de lojas por mês, né? E o Três Corações, independente da área de café, ele se destacava pela comunicação e pela personalização dentre a loja toda. É um movimento que mesmo hoje ele não tá, eu não vejo ele nessa mesma sofisticação. Porém, tem muitas marcas já se movimentando para fazer projetos cada vez mais elaborados, trazendo uma experiência onde existe uma ambientação até aérea, existem camadas de comunicação para poder Sim. fazer a educação do desse cliente, shopper dentro do ponto de venda. Eu queria entender assim, quando vocês começaram a mexer lá, quais foram as referências, se foi uma referência interna, se foi algo de fora, e como que esse movimento está acontecendo agora. Tá, legal, bacana. Guilherme, quando a gente fala, por exemplo, de gestão de categoria de cafés, a gente está falando de o que remete os cafés ao campo, fazenda, né? O café da casa da minha avó, café da manhã em família. Então, sempre quando a gente buscou trabalhar a comunicação na loja e espelhar um pouco dessas camadas de comunicação... Até pelas próprias embalagens. Exatamente. A gente buscou voltar a essas origens. Né? Então, como é que a gente leva um pouco do campo para dentro do ponto de venda? Né? Mas também sem perder a sofisticação da cápsula, a premiumização da categoria, a conveniência, a questão dos métodos de preparo. Hoje você tem N métodos de preparo que culminam em bebidas com perfis bem diferentes. Tá? Então, como é que a gente traduz tudo isso? Partimos do ponto de partida da fazenda, né? Da origem do café, que a gente chamava do grão, a xícara, né? E aí a gente foi traduzindo isso através de uma comunicação lúdica, sensorial também, né? Para dentro do ponto de venda. Então a gente trabalhava os diferentes perfis de blends, né? Falava sobre cerca de método de preparo. A gente levava essa comunicação mesmo na gôndola para buscar educar ele, né? No bom sentido, acerca da categoria, e ele entender os diferentes tipos de cafés. E o GC ele é muito importante para isso, Guilherme, porque isso que a gente está tratando agora, dentro da metodologia do gerenciamento de categorias, ele é uma tática. Essa parte de comunicação, ambientação de gôndola, isso é uma tática. Mas o processo ele é muito maior que isso. Então ele passa todo por uma análise de dados, o entendimento do shopper, do consumidor, análise de performance da categoria, para a gente conseguir chegar nesse ponto. Então tem várias etapas que culminam, né, nesse projeto mais sofisticado, de ambientação, de comunicação, com luzes e tal, que você observa nas lojas. É o que a gente estava conversando, né? A comunicação e toda essa ambientação, ela acaba sendo o resultado final que todo esse planejamento foi estruturado. Mas devia, assim, hoje já é um desafio muito grande, mas você também deve ter em todas essas experimentações, porque se essa comunicação, se esse trabalho não for executado de acordo com tudo que você está entregando, também a experiência vai ser frustrada. Exatamente, Guilherme. Olha, é muito importante. É uma aventura sempre que vai para a loja física. Sim, e assim, quando a gente fala de gerenciamento por categorias, a gente está falando muito de teste também, aprendizado. Porque o GC também, para a indústria, ele é uma área de inteligência, tá, Guilherme? Isso é muito importante eu trazer. Então, a indústria, ela tem no gerenciamento por categorias a oportunidade de testar uma comunicação dentro da loja, né? Uma segmentação da categoria, um planograma, por exemplo. Testes AB, que a gente chama, é através do GC que você vai fazer isso. Né? E os testes são exatamente para você ver, cara, o que funcionou mais, o que deu mais resultado. E como é que você vai mensurar isso? Através dos dados. Olhando para um resultado de dado de sellout, né, uma contribuição na margem, um aumento de penetração da categoria ali que você está realizando aquele trabalho. Então, assim, essa é a parte final, a ambientação, a comunicação na gôndola, mas depois tem toda uma parte de análise para a gente entender o que funcionou e o que não funcionou. Por isso que ele é um processo analítico, por isso que ele é um processo de inteligência, por isso que ele é um processo estratégico. Olha o aprendizado que gera para a indústria. Então, a partir do momento que você testou algo dentro do GC, por exemplo, funcionou, deu muito certo, você vai buscar escalar isso
né, de outra forma, às vezes, não exatamente, né, naquele formato, mas você escala o planograma. Pô, esse planograma foi aplicado no GC e ele trouxe duplo dígito de resultado para a categoria. Vamos levar esse planograma para as outras lojas, para outros perfis de lojas, canais. Vamos fazer uma variação, ver o que funciona, o que não funciona. Então, o GC ele tem essa conotação também na indústria, de uma área de inteligência, de teste, de aprendizado, de gerar conhecimento que se torna até, Guilherme, treinamento para o vendedor, treinamento para o promotor, treinamento para o varejo. Em diversas ocasiões dentro da minha jornada, eu fui convidado a fazer treinamentos com o varejo. Falar acerca, por exemplo, da categoria de cafés, métodos de preparo, o porquê que aquele planograma estava sendo implementado. Olha que bacana. Indústria, né? É isso, é a parceria. Uma parceria verdadeira, ela segue essa linha, ela é mútua, tem uma troca, né? E o que a indústria sabe hoje sobre todos esses dados que o varejista não pergunta, que o varejista não sabe? Ó, essa é muito boa. Na verdade, hoje, o varejista, ele detém boa parte de toda a informação. Porque o shopper está dentro do ponto de venda, ele tem os tickets, então ele tem acesso a sellout, ele tem preço médio, ele tem penetração, ele tem tudo isso. Mas o que o varejo hoje não sabe? Para responder tua pergunta, Guilherme, hoje o varejo, ele não tem, por exemplo, o comportamento do consumidor, ele não tem o dado de consumo. Ele não tem o que o consumidor está buscando dentro daquela categoria. Quem está investigando isso, estudando isso, é a indústria. Por quê? Porque ela está buscando trazer as inovações. Como é que uma indústria inova numa categoria? Como é que ela lança um produto diferente? A gente está na APAS. Olha quantas inovações dentro da categoria de saudabilidade a gente tem na APAS esse ano. Principalmente dentro da linha zero, sem glúten e produto proteico. Uhum. Muita coisa. Por quê? Porque é isso que o consumidor vem buscando devido às mudanças de hábitos de consumo. Então, e isso, quem investiga esse comportamento é a indústria. E aí ela tem que levar isso para o varejo, para juntos, através de planos colaborativos e metodologias igual o GC, igual o JBP, que é um plano colaborativo de negócio também, implementarem ações e iniciativas para atender essa demanda do shopper e do consumidor. Então, se o varejista também tiver condição de ter dados e inteligência, ele tem a indústria como parceiro para isso. Como parceiro, ele tem possibilidade de ter negociações melhores com a indústria, porque ele vai ter o cliente mais qualificado também, né? Exatamente. Guilherme, eu vou falar para você. Ó, a colaboração, ela gera resultado e bons frutos para varejo e para a indústria. Ela não é algo que vai dar errado. E o compartilhamento desses dados é muito importante. O varejo tem um dado muito importante, que é o sellout, né, para a indústria, até para ela definir planos de negócio junto com ele, com foco nas oportunidades e nas lacunas. Então, se eu não tiver o sellout, como é que eu vou entender qual categoria está retraindo dentro da minha marca, qual segmento, se eu não olhar para o sellout do varejista? Você entendeu? Então, é importante que ele compartilhe isso. E a indústria também, os dados. E aí, através disso, construir uma estratégia mútua para alcançar os resultados e os objetivos de cada um. Bom, e hoje na Incube você está justamente nesse ponto, né? Você está entre a indústria e o varejo. E você se sente numa missão de fazer essa conexão? Sim, total. E a gente faz esse papel também, né? Hoje na Incube Metrics eu lidero a vertical de trade marketing e gerenciamento por categorias, assim. Só para deixar claro, o que a Incube Metrics faz, tá, pessoal? Somos em 3 sócios divididos em 2 verticais de negócio. Uma de Analytics, então a gente atua como um hub de dados dentro da indústria, conectando dado de sell-in, sell-out, dado de execução, em plataformas de BI, tá? Construindo dashboards, relatórios de inteligência, relatórios analíticos ali para tomada de decisão e construção de planos de negócio, tá? Essa é uma frente. Além disso, a gente tem inovação também nessa frente, então a gente desenvolve algumas aplicações, né? Então a gente tem, por exemplo, os motores de recomendação. Então hoje a gente consegue pegar, não só ter acesso ao dado, mas de que forma que você aciona o dado na ponta. Quando eu falo na ponta, é na mão do promotor, na mão do vendedor, através dos motores de recomendação da Incube Metrics, tá? Então a gente tem essa vertical de Analytics. E tem a minha vertical, que é Trade Marketing, gerenciamento por categorias, onde a gente faz o GC de ponta a ponta, do estratégico até o tático, né? Passando por análise, performance de categoria, recomendação de sortimento, planograma. A gente faz todo esse processo para a indústria hoje, tá? E a interface com o varejo também. Hoje eu tenho clientes, Guilherme,
que o meu consultor, ele faz a interface com ele, então ele apresenta uma recomendação acerca daquela categoria, uma análise de performance, um planograma, constrói o plano, acompanha a implementação dentro da loja. Eu trabalho exatamente como uma ponte, vamos assim se dizer, Você facilitando opera, o processo de ambas as partes, né? Você faz, inclusive, até a operação como um todo Pera lá. De construção de análise, de construção do planograma, layout, E até a execução, tudo né? isso. Você tem o time seu que ele vai trabalhar na execução. Sim, Na a gente verdade, acompanha a execução dentro de loja. Exatamente, Guilherme. A gente Perfeito. faz o acompanhamento da execução dentro de loja, que assim, você imagina, né? A gente passou por todo o processo de GC, desde lá, entendeu? Ó, vou fazer a trajetória aqui. Você entendeu o shopper e o consumidor, compartilhou aquilo com o varejo, vamos desenvolver a categoria, definiu a categoria, entendeu como é que ela estava performando, qual o papel dela dentro da loja, desenvolveram juntos ali as recomendações de sortimento, de planograma, layout, comunicação, implementou, tem que ter um acompanhamento na hora da implementação lá, né? A gente não pode morrer na praia, né? Então a gente acompanha a implementação e os resultados pós-implementação também de todo esse trabalho. E a implementação, a hora que vai para a parte física, começam os desafios Tem um desafio grande ali. Tem a parte física, porque você trabalha com grandes projetos, são projetos que eles têm que ter escala, né? Então, muito da execução ela já foi planejada no GC, mas no nosso caso, que é a comunicação como um todo, a gente nota muitas vezes que os projetos eles são feitos e desenvolvidos para atender uma necessidade estética, mas ela não tem um planejamento operacional. Sim. E aí, a hora que chega para executar, isso não se torna viável, seja por custo, por logística ou por modulação. Você consegue trazer qual que seria o modelo adequado e que vocês buscam também como parceria para esses modelos de como escalar o projeto fisicamente na loja também? É isso. Esse é um grande desafio, Guilherme, porque quando a gente está falando de escalar um projeto desse, principalmente quando a gente fala de um projeto de ambientação de gôndola, que envolve implementação de um mobiliário, né, de um trabalho de marcenaria, de elétrico, de iluminação, que você aí é um expert nisso, sabe bem mais do que eu, a gente precisa ter um parceiro estruturado para fazer isso, né? Porque quando a gente está falando de implementar isso na loja, é mexer com gôndola, é alinhar altura, dimensão, tamanho. Então, assim, é um projeto de engenharia dentro da loja que você está fazendo. Entendeu? Então, você precisa ter um parceiro confiável para conseguir fazer a implementação disso e também não frustrar na indústria e no varejo, porque pense que isso é a cereja do bolo. É a comunicação. Você vai chegar, o shopper vai chegar na loja e uau! Né? Então, a gente tem que promover esse uau, né? Esse espanto positivo, esse caraca, olha isso, essa iluminação, olha a comunicação. E aí passa por um bom parceiro, para alguém que tem uma engenharia, né, que consiga fazer uma implementação, que tem um time estruturado, né, que conheça da operação do chão de loja, os desafios que tem, que são desafios operacionais, desafios logísticos, desafios em relação a materiais, desafios elétricos, de arquitetura, de loja, que eu passei só um pouquinho por isso, Guilherme. Aí você sabe mais que eu fico mais no estratégico mesmo. Muito bom. E, Diogo, quais são as tendências e oportunidades que você vê? Porque, como você falou, é um método, mas esse método ele se acelera e ele evolui, né? Exatamente. Então, você agora, inclusive, trabalhando na inteligência de informação, de forma a implementar junto com tecnologia. Legal. Quais são as novas oportunidades e tendências que você já está olhando, trazendo de fora ou trazendo como inovação também? Fala um pouco disso para nós. Muito boa a tua pergunta, tá, Guilherme? Primeiro, quando a gente fala do processo de GC, ele é um processo oneroso porque ele envolve compartilhamento de dados, tratamento de base de dados. Então, assim, é importante que a indústria ou varejo busque um parceiro especialista em dados, para que ele consiga harmonizar aquela base de sellout, decodificar essa base e construir os relatórios de performance acerca da categoria. Então, uma primeira oportunidade aí, eu vejo algo como tendência, cara, sai do Excel e vai para plataformas de BI, por exemplo, você entendeu? Onde você consegue trabalhar com a massa de dados e com cruzamentos de diferentes fontes de dados, tá? É a primeira oportunidade. Segundo, é muito complicado para a indústria operacionalizar esses planogramas. Então, ter um parceiro, né, que consiga atuar sustentando aquela operação dela, que é o que a Incubimetrics faz também, isso é muito importante, tá? Então, você imagina, eu vou tirar da indústria
essa questão operacional e ela vai ficar com estratégia. Então a indústria vai se preocupar com a estratégia da categoria, você entendeu? Com o relacionamento com o varejo, né? De entender comportamento e olhar para dado, insight. Tá? Então é isso, a gente tirar esse trabalho operacional da indústria, isso é uma tendência também que eu venho acompanhando e a gente isso está acontecendo, né? E o uso de tecnologia propriamente dito em todas as etapas do processo, né? A gente tem inteligência artificial, por exemplo, com reconhecimento de imagem. Então hoje, Guilherme, eu implemento um planograma dentro da gôndola. Será que esse planograma está correto? Né? Então, a partir de uma foto, eu consigo cruzar. Exatamente. Então, eu consigo cruzar ali com gabarito e entender, cara, tá dentro, não tá, como é que tá o nível de acuracidade. Então, a gente, por exemplo, auditar lojas dentro do processo de GC é importante. Você fez uma implementação da loja, no outro dia alguém pode mudar um segmento, mexer numa bandeja. Então, tem que ter auditoria, por exemplo. Então, o reconhecimento de imagem, dando um exemplo, né, do uso da IA, é importante para isso também. Você falou de auditoria, eu fui visitar o varejo da China em empresas de tecnologia. Olha aí, que algumas legal. lojas estavam usando robôs para poder fazer o reconhecimento via imagem, entender as rupturas, entender toda a necessidade de operação em tempo real através desse monitoramento, dessa auditoria via uma câmera, na verdade. Sim, mas é um robô que ele já gera o processamento das gôndolas, né? E ele já vai fazendo, foi o que você falou, né? Cada estrutura com o seu limite, mas a tecnologia ela já está muito mais democrática, né? E está entrando para ajudar a gerar principalmente produtividade, né? Que você imagina que quando a gente fala de auditoria de planograma era tudo manual no passado, Guilherme, né? Então ela olhar literalmente foto a foto. Hoje você tem reconhecimento de imagem, né? Então de forma automática você tem ali a validação daquele planograma. É o mesmo com a parte de dados, tudo no Excel. Hoje a gente tem plataformas de BI, plataformas de dados para a gente conseguir, né, analisar melhor esses dados. Outra coisa também, você acompanhar as etapas do processo de GC. Nós temos na Incubimetrics uma ferramenta chamada Encatment, que ela é uma plataforma onde você faz toda a governança do processo de gerenciamento por categorias. Então, com isso, você deixa muito claro em que etapa que você está, indústria e varejo, porque ele é um processo, então as coisas vão acontecendo. E a indústria tem vários varejos que ela está fazendo esse processo de GC, como é que ela se organiza dentro de tudo isso. Então, então assim, a tecnologia, Guilherme, ela é uma aliada, você entendeu? E a gente precisa utilizar da melhor forma, né? Para melhorar a produtividade e melhorar o resultado lá no final. Perfeito, perfeito. Hugo, uma rede de supermercados, pouco menor, com menos loja, que ainda não tem um gerenciamento de categoria por categoria trabalhado de forma intencional. Quais são os passos que você daria para poder iniciar, mas já iniciar de forma estruturada, e o que ele tem que olhar como objetivo para de fato chegar? Muito bom, Guilherme. Primeiro, o gerenciamento por categoria, ele não é só para as grandes redes do autosserviço. Não é. Ele é um processo democrático, tá? Ele atende qualquer perfil de varejo. Na essência, a metodologia eu aplico em qualquer perfil de varejo. Então, é um pequeno varejo, tem poucas lojas, eu quero começar a fazer esse trabalho. Você vai começar com a gestão de espaço, é a minha recomendação. Como é que eu faço a gestão de espaço? Primeiro, garantindo que a minha estrutura mercadológica, Guilherme, a estrutura mercadológica é a base toda de produto que ele vende lá dentro do varejo. Primeiro, ela esteja correta. Então, assim, o que é café esteja classificado como café, o que é lava-roupa, lava-louça, a base devidamente classificada, porque isso parece algo simples, Guilherme, mas é um problema, tá? Existe uma divergência. Tem um gap aí, tem, né? Porque você tem uma base de cadastro muitas vezes errada, que não é confiável. E aí quando você faz uma análise, você faz uma análise errada porque a base está errada. Então assim, primeiro, organiza a tua base de dados, que é simples fazer isso, não é algo complexo, tá? Organiza a tua base de dados e vai para a gestão de espaço. O que é gestão de espaço? Foca em layout e planograma. Se o cara quer evoluir para um modelo de gerenciamento por categorias mais robusto, e ele me pedisse um conselho, eu indicaria que ele fizesse isso. Base de dados primeiro, organizou a base de produtos, estrutura mercadológica, aí vai fazer a gestão de espaço. O que é? Vai olhar para a planta baixa da loja, layout, vai ajustar o que a gente chama de fair share, que é o espaço justo de cada categoria, de cada segmento e marca, de acordo com a representatividade de vendas, tá? Que é isso que o conceito de fair share. E aí para planograma. Então ele começa por aí. E aí, a partir disso, ele chama uma indústria. Divide comigo aqui qual que seria o sortimento ideal para o meu perfil de loja. Escuta a indústria. E aí ele vai aplicando aquilo dentro do negócio.
Não é um método estruturado junto com a indústria, mas ele já consegue aplicar boa parte da metodologia dentro do negócio dele e ter resultado, Guilherme. Se ele fizer só a gestão de espaço, ele nunca fez nada, ele já vai ter resultado. Aí a indústria vai lá, compartilha um dado com ele, ele entende que tem um sortimento muito importante dentro do canal dele ou dentro da região que ele não tem, e ele cadastra, gera um incremental de vendas, e aí ele vai trabalhando, né, dessa forma e melhorando o processo de gestão de categorias lá no negócio. É um caminho. Não, mas é um caminho ótimo, porque muitas vezes parece que é algo muito complexo, vai ter que ter uma equipe muito grande, muita estrutura, e na verdade o passo a passo ele tem que ser feito de qualquer forma. É isso, exatamente. Legal. Dá para todo mundo fazer, seja o canal alimentar, farma, independente do setor do varejo, dá para fazer, né? Claro, a metodologia nos 8 passos, às vezes, né, um perfil desse de varejo vai ter um pouco de dificuldade se ele quiser começar dessa forma, vai complicar demais, vai achar que é difícil e vai desistir. Então começa com o básico, gestão de espaço. Legal. Diogão, para a gente fechar, qual seria o conselho que você daria tanto para a indústria como para o varejista para poder fazer com que esse processo todo funcionasse no seu maior potencial? Muito bom. Precisa ser seguida algumas premissas, tá? Para que o GC de fato funcione. Qual que é a primeira premissa do gerenciamento por categorias? A colaboração. Ele é um processo colaborativo. Tem que haver um entendimento mútuo ali, né, acerca dos objetivos com a categoria, né, e etc. Imparcial. A indústria ela tem que ser imparcial, Guilherme. O foco está na categoria, não na marca ou num segmento específico. Perfeito. Então, isso é muito importante, tá? Então, colaborativo, imparcial, é processo. O gerenciamento por categorias não é um projeto, como alguns falam por aí. Ele é um processo. Resumindo, Contínuo. Ele tem início, meio e fim e ele começa de novo. Porque os hábitos do consumidor, Guilherme, mudam. Eu fiz o GC da categoria de cuidado com a roupa dentro do meu negócio. Os hábitos estão mudando, a dona de casa está buscando mais conveniência, o pai de família, a mãe, o que ele está comprando? Eu preciso traduzir isso para a gôndola. Nunca é estático, ele é dinâmico, tá? Então, ele é um processo. Então, eu falei da colaboração, falei da imparcialidade, falei que ele é um processo, ele é analítico. Então, é outra premissa. Para dar certo, tem que olhar para dados. Como é que tá o sellout, comportamento de compra de sellout, como é que tá ticket, como é que tá a penetração, volume, valor, rentabilidade, segmento, olhar mercado. Tem que olhar para toda base de dados que você tem disponível para fazer as análises, tá? Então essas seriam algumas premissas, né? E utilizar da tecnologia, pronto, para dar certo também, melhorar a produtividade. Então qual ferramenta que eu tenho disponível para fazer o processo de GC? Eu tenho uma ferramenta para fazer planograma, ferramenta de planogramação, eu tenho ferramenta para reconhecimento de imagem, eu tenho um Encatment, por exemplo, para fazer a governança do processo de gerenciamento por categorias, né? Bom. Enfim, utilizar da tecnologia aí para conseguir. E me diga uma coisa, qual que é o modelo de cliente, o formato que hoje se enquadra melhor dentro da estrutura da Incub? Hoje a Incub Metrics, ela atende indústria e varejo, tá? Indústria e varejo. Majoritariamente os nossos clientes hoje são da indústria. E Guilherme, eu atendo desde indústrias pequenas, regionais, até grandes indústrias líderes nas categorias que ela atua, tá? Então, não tem uma restrição em relação ao porte da indústria nesse sentido, porque as soluções da Incub Métricas, elas são democráticas, eu consigo atender qualquer perfil da indústria dentro da metodologia, dentro das ferramentas e a tecnologia que a gente tem dentro de casa. Muito bom, então, na verdade, solução já tem, né? Solução tem. Agora é botar a mão na massa e implementar. Maravilha. Diogo, muito obrigado. Foi uma aula aqui. Que é isso, Guilherme. A experiência foi muito bom. Guilherme, eu que agradeço. Foi um prazer estar com você aqui, cara. Muito obrigado, viu? Muito bom.